E aí, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Bom, eu espero que vocês estejam super bem em casa, estudando, não perdendo foco, não se distanciando daquilo que é o seu objetivo, que é a sua meta. Isso é muito importante, isso é muito importante. A gente está aqui com vocês, né? Vocês sabem disso e vamos lá, né? Às vezes vocês olham no YouTube e falam assim: nossa, a senhora Marta é louca, ela gravou um vídeo aqui de 50 minutos. Ela, cara, eu vou ter que assistir esse vídeo de 50 minutos. Ah, você assiste minha aula de mais tempo que isso. Cara, ela gravou um vídeo de 1h05. Ah, para! É que vocês não têm ideia de que quando a gente vem pra cá para gravar, às vezes a gente fica assim 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para gravar um vídeo. E às vezes a gente acha que alguma coisa não ficou boa. Para, volta, corta, não sei o quê. E é exatamente para poder ficar o melhor para você. Para ficar assim, uma coisa bem bacana, para que você consiga ver e aprender e ter um pouco de prazer nesse momento aí, porque o aprender é um prazer, né? Quando a gente aprende, a gente assim, parece que a gente fica maior, né? Fica maior. Não no sentido de maior de quarentena, que a gente vai engordando, não é isso. Esse fica maior porque a gente consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente consegue enxergar coisas que de repente a gente não enxergava. Eu acho que o aprender, ele tem essa coisa gostosa de repente você conseguir ver o que você não via antes. E a história do Brasil então nem se fala. A história do Brasil, cada vez que a gente abre as portas dela assim, né, para a gente conseguir enxergar o que tem ali, é um encanto só. É um encanto e ao mesmo tempo um desencanto. E esse desencanto é para a gente aprender também a se encantar. O que eu quero dizer? Muitas vezes que a gente encontra algumas exceções da história do nosso país, mas essas exceções é que na verdade podem acender dentro da gente aquela esperança de que pode mudar, de que se a gente conhecer tudo isso e conhecer os desencantos, a gente pode ir em busca de que isso um dia fique melhor, que toda a circunstância que existe no país, desde que a gente conhece o país como país, que de repente alguma coisa possa mudar e que a gente possa fazer, né? Porque na verdade quem não conhece a história do nosso país não consegue mudá-la, não consegue vislumbrar uma mudança, não consegue na verdade pensar em fazer diferente. Então o grande barato é a gente pensar isso. Vamos fazer diferente? Vamos conhecer essa história para fazer diferente? E é esse barato. Bom, vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? Vamos aprender, vamos relembrar, vamos reviver. Tem uma obra muito legal sobre essa matéria que a gente vai ver hoje, que é 1808, que é um livro do Laurentino Gomes. Tem a edição normal e tem a edição juvenil também, para quem na verdade quer uma leitura muito mais rápida, não sei o que, você pode fazer a leitura juvenil, porque a leitura normal mesmo, ela é muito mais ampla, vai te custar um tempo a mais para você ler. A juvenil é tranquilinha, facinho de ler, sem problema, tá? A gente vai falar agora da chegada da família real portuguesa ao Brasil, né? Tá um pouquinho de reflexo aqui, um reflexo da luz, mas a chegada da família real ao Brasil. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o que a família real veio fazer aqui, o que estava acontecendo no Brasil, como é que era isso. Vamos primeiro ambientar tudo. Primeiro eu preciso saber como é que era o Brasil, como é que estava o Brasil, o que essa família real veio fazer aqui e por que essa família real veio para cá. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar para vocês: como que era o Brasil antes dessa família real chegar aqui, tá? Antes da família real chegar aqui, o que nós temos aqui é um Brasil com latifúndios monocultores, né? Alguns latifúndios monocultores. A gente estava saindo nessa época do auge da mineração. A gente fez quando eu falo a gente, eu estou falando de brasileiros, né? Estou falando de Brasil. O Brasil ele vai fazer um período grande aí de exploração de ouro na região de Minas Gerais. Então o século XVIII é um século de exploração de ouro, é a época da mineração fortemente, mas não significa que a gente tem ouro nessa época no Brasil, que outras produções agrícolas ficaram de lado. Não. Como eu disse para vocês, a gente tem produção de mandioca, a gente tem produção de milho, a gente tem produção de cana-de-açúcar, estou colocando o meu microfone aqui, tá bom, gente? A gente tem produção de cana-de-açúcar, a gente tem várias produções aqui no Brasil, mas claro que a bola da vez no século XVIII é a mineração. Então, o
quero que vocês entendam isso, que você tem o produto principal, aquilo que dá muita grana para Portugal, e você vai ter, na verdade, os outros produtos, na verdade, que vão atuar de coadjuvantes dentro dessa economia toda que vai rolar aqui, tá? Então você tem a mandioca, você tem o milho, você tem a cana-de-açúcar, você tem, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, daqui a pouquinho não, a gente tem no final do século XVIII o algodão, a produção de algodão no Nordeste brasileiro, incentivado pelo Marquês de Pombal. Então, assim, vamos pensar em tudo isso, Então, enquanto eu tenho ouro, eu tenho essas produções agrícolas também nessas outras localidades, certinho? Muito bem. Já ambientei o Brasil, tenho também, não pode esquecer, escravo ainda, mão de obra escrava, tudo do mesmo jeito, nada alterado nesse sentido, né? Bom, agora vamos falar de Europa. E Europa, o que tinha na Europa nesse momento? Como que era a Europa nesse momento? A Europa nesse momento, ela vive o seguinte: eu tenho Napoleão Bonaparte, eu estou falando de século XIX, início do século XIX, 1800 e alguma coisa. Eu tenho Napoleão Bonaparte, que é um imperador francês, com um poder absurdo, com um exército muito bom, e ele acaba, na verdade, decretando o que a gente chama de bloqueio continental. Então, vamos lá? Napoleão Bonaparte achava que a França deveria ser uma potência industrial e não a Inglaterra. E para isso ele precisava acabar com a industrialização inglesa. Mas ele não conseguia bater de frente com a Inglaterra porque o exército inglês era muito bom e tal, e ele não dava conta disso. Ele até tinha tentado uma batalha contra a Inglaterra, uma famosa batalha de Trafalgar, mas ele acabou perdendo. E aí ele acaba, na verdade, querendo atingir a Inglaterra de uma outra forma. Não exatamente diretamente, ele quer atingir a Inglaterra de forma indireta e de forma econômica. O que seria essa questão de atingir de forma indireta e de forma econômica? Primeiro vamos falar dessa questão de forma indireta. Ele vai decretar um negócio chamado bloqueio continental. O que é isso? Nenhum país do continente europeu, poderia manter qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra, seja relação de compra ou seja relação de venda. E o interessante é que a gente está falando de que época? A gente está falando de 1800. Eu tenho a Inglaterra no auge da sua revolução industrial, a grande potência industrial da Europa, do mundo e tal, e a Inglaterra geralmente ela comprava matéria-prima da Europa, ela produzia os seus produtos, geralmente esses produtos é uma indústria têxtil, ela produzia os seus produtos e depois ela enviava esses produtos para vários países, vendia esses produtos para os países europeus. Então, na verdade, a Inglaterra precisava desse mercado europeu. Ela tinha essa necessidade desse mercado europeu, ou seja, de comprar essa matéria e de vender esse produto. Muito bem. Napoleão equipa seu exército, transforma seu exército num exército muito bom, mas não compatível com o exército inglês. E ele vai e decreta o bloqueio continental. O que ele fala? Ele fala que nenhum país da Europa continental poderia manter qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra, senão ele iria invadir e iria dominar. Como, na verdade, ele já tinha invadido e dominado alguns territórios, obviamente ele botou um pedaço mesmo na galera ali da Europa. A galera ficou com medo, falou, caracoles, já pensou uma penetração de Napoleão? Ai, céus, ó vida, essa penetração seria horrível. Então, esses países com medo da tal penetração napoleônica, né, com receio, acabaram obedecendo o nosso amiguinho Napoleão Bonaparte. E não fizeram mais comércio com a Inglaterra. Então a Inglaterra, ela vai ficar mal das pernas, obviamente essa é a ideia de Napoleão, ela vai começar a ficar mal das pernas e vai quebrar. E aí a grande potência que vai aparecer, vai surgir, não sei o que, vai ser a França. Essa era a ideia de Napoleão Bonaparte. Muito bem. Só que nós temos uma situação, uma não, várias, mas vamos falar de Portugal, que é a situação que nos interessa. Portugal, eu acho que eu vou usar esse pedacinho aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Portugal tinha uma situação complicada, porque Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. Portugal devia muita grana para a Inglaterra. Como é que, na verdade, o rei de Portugal vai falar assim, eu não vou fazer mais comércio com a Inglaterra? Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso porque ele deve muito dinheiro para a Inglaterra. Então, Portugal estava numa situação muito complicada, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mais ou menos isso. E o que é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Se os portugueses fizessem comércio com a França,
Com certeza a Inglaterra invadiria Portugal. E se Portugal fizesse comércio com a Inglaterra, com certeza os franceses iriam invadir Portugal. Então a questão agora era pensar assim, qual penetração seria mais difícil para Portugal? Uma penetração em território português que fosse uma penetração francesa ou uma penetração inglesa? E aí quem estava governando Portugal? Porque você também tem que pensar quem que é o governante, quem que é o chefe de Estado, né? Porque se você tem um chefe de Estado com uma super habilidade diplomática, se você tem um chefe de Estado muito inteligente ou não tão inteligente, você pode colocar o seu país numa fria, ou você pode tirar o país numa fria. Depende dessa habilidade desse chefe de Estado. E lá em Portugal, quem que estava governando? Quem que estava governando era Dom João. E quem que é esse cara? O Dom João, ele é filho, na verdade, de Dona Maria I, que era quem governava Portugal antes dele. Aliás, não. Dona Maria I é aquela que mandou enforcar, esquartejar e espalhar os pedaços de Tiradentes. Ok? Só que a Dona Maria estava no poder temporariamente, porque o filho dela, o mais velho, o primogênito, ele não tinha idade suficiente. Só que daí o mais velho, ele vai adquirir idade suficiente e vai subir ao poder. Quando o mais velho sobe ao poder para governar Portugal, e ele foi preparado para isso, ele foi preparado a vida inteira para isso. Quando ele sobe ao poder, ele começa a governar, ele governa há pouco tempo, porque ele tinha uma saúde frágil e acabou morrendo. Na verdade, acho que não é bem uma saúde frágil, mas ele adquiriu varíola e acaba morrendo. Quando esse primogênito ele morre, sobra, na verdade, para governar Portugal, esse cara, o Dom João, que era o segundo filho, que não foi um cara preparado, não foi um cara que estava apto, né, na verdade, para administrar aquilo tudo. Não era um cara que você falava assim, pô, cara, legal, ele está subindo ao poder, mas ele tem, né, tem o direito de subir ao poder e tal, ele tem capacidade. Não, ele não foi nem preparado para isso. Esse cara era casado com uma princesa espanhola chamada Carlota Joaquina. Chamada Carlota Joaquina. Eles tiveram vários filhos, tá? Mas o que vai nos interessar são apenas os dois primeiros, que é no caso Dom Pedro, ok? E o Dom Miguel. Tem outros filhos? Tem, mas pra gente, a gente vai ocupar o nosso HD só com esse nome desses dois, não precisa de ocupar com os outros não, tá? E aí é o seguinte, quem governava Portugal nessa época? Ah, Marta, se o primogênito morreu, o poder volta para Dona Maria. Só que a Dona Maria, a partir da morte do filho, ela começa a ter um desequilíbrio mental muito forte. Então ela era uma mulher que ela ouvia vozes, ela ficava gritando dentro do palácio, ela era, enfim, ela teve uma descompensação emocional aí muito séria. E aí ela pirou total. Por isso que ela é conhecida como Dona Maria I, a louca. Ela é conhecida como a louca mesmo antes dela ficar louca, no sentido assim, na história, toda vez que a gente fala assim, Dona Maria, aquela que enforcou Tiradema, não enforcar Tiradentes e tal. Aí ela não fala assim, louca. Mas ela não estava louca naquele momento. Ela vai ter esse desequilíbrio mental aí depois, tá? E aí ela ficou inabilitada, né, para poder governar, exatamente por causa dessa questão da saúde mental dela. E aí quem vai governar Portugal é Dom João, casado com essa mulher, enfim, né, mais nova que ele, Carlota Joaquina, com quem eles tiveram vários filhos, como Dom Pedro e Dom Miguel. Tá bom. Aí, o Dom João, ele que vai ter que decidir. Ele que vai ter que decidir, ou seja, se Portugal vai fazer comércio com a Inglaterra ou se Portugal vai fazer comércio com a França. Nessa altura do campeonato, ele manda chamar alguns representantes ingleses para conversar, porque Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra, então obviamente vai ter que conversar com alguém na Inglaterra. E aí esses representantes da Inglaterra chegaram até ele e falaram assim, Dom João, faz o seguinte, continua fazendo comércio com a gente, continua fazendo comércio com a Inglaterra por debaixo dos panos. Se por um certo acaso Napoleão Bonaparte descobrir, se ele descobrir, você faz o seguinte, você pega a família real, coloca numa embarcação e vaza daí e sai daí. Aí Dom João falou assim, vou sair daqui, vou para onde? Ora, vocês vão para onde vocês sempre pensaram ir, todas as vezes que deu problema em Portugal, vai para o Brasil. Portugal já tinha tido uns problemas uns anos atrás, por causa de um terremoto que acabou com a cidade de Lisboa. E esse terremoto, até a própria biblioteca da Real, ela pegou fogo, aí salvaram um pouco dos livros e levaram até inclusive para o palácio e tal.
tiveram que fazer toda uma reurbanização na cidade de Lisboa em função disso, por causa desse terremoto que aconteceu. E quando aconteceu esse terremoto, por exemplo, foi um dos motivos que na época se cogitava da família real sair de lá e vir para o Brasil. Então, em outros momentos da história de Portugal, já haviam se cogitado a transferência da corte para o Brasil. Então, enfim. E aí os ingleses falaram assim, faz o seguinte, vocês saem daí e vão para o Brasil, fogem para o Brasil. Aí o Dom João falou assim, então tá bom, então vou continuar fazendo comércio com vocês, se der qualquer chabu aqui, eu aviso vocês trazem as embarcações e a gente pega a família real e foge. E aí ele continua fazendo comércio lá com a Inglaterra, continua fazendo comércio com a Inglaterra, quando de repente, não mais que de repente, Napoleão ficou sabendo que Portugal tinha furado o bloqueio continental, não estava obedecendo o bloqueio continental que ele tinha feito, era um desrespeito ao bloqueio continental, e Napoleão falou assim, não vou deixar isso desse jeito, vou invadir aquele paizinho xexelento. Inclusive existia um tratado, chamado Tratado de Fontainebleau, que eu vou colocar aqui no quadro, que era um tratado que a França tinha feito com a Espanha, de qualquer possibilidade de invadir Portugal, da França poder utilizar a parte terrestre para poder invadir Portugal e não precisar passar pelo mar Mediterrâneo, porque no mar Mediterrâneo, de repente, Portugal poderia se dar muito bem em qualquer tipo de enfrentamento, até porque Portugal tinha alguns navios interessantes ali. Então, existe um tratado, deixa eu colocar até aqui assim para vocês, Tratado de Fontainebleau. E nesse tratado falava que Portugal poderia, que a França poderia passar por dentro da Espanha para poder, se precisar, invadir Portugal. E aí é o que Napoleão Bonaparte fazia. A hora que Napoleão Bonaparte descobre que Dom João ele desrespeita o bloqueio continental, ele atravessa a Espanha para poder invadir Portugal. Ele não, ele vai inclusive mandar um general chamado General Junot, que vai pegar as tropas francesas, vai sair da França, vai atravessar a Espanha para poder chegar até Portugal. Muito bem. Só que assim, gente, notícia ruim corre rápido, Nossa Senhora, como corre rápido, Não precisava nem de WhatsApp na época, o que mais existe, o que sempre existiu foi fofoqueiros de plantão. Como já existiu, Aquela vizinhança fofoqueira, Você tá ali, namorando o menino da vizinhança, de repente pai e mãe ficam sabendo. Como ficou sabendo? Passarinho azul me contou. Passarinho azul tem CPF, tem número, tem CEP e tudo mais, E aí, na época, obviamente, a fofocaiada rolava também. A família real portuguesa ficou sabendo que as tropas de Napoleão estavam saindo da França e estavam indo em direção a Portugal para pegar a família real. Rapidamente, o Dom João, que era o cara que estava governando Portugal, entra em contato com a Inglaterra e fala, help, I need somebody, help. A Inglaterra falou assim, what's happening? Aí o Dom João falou assim, olha só, Napoleão está querendo fazer uma penetração, eu estou precisando de ajuda, me ajudem, por favor, eu estava fazendo comércio com vocês e agora ele quer me invadir, me penetrar. E aí a Inglaterra falou, não, take it easy, don't worry, be happy, aqui a gente vai mandar uns navios para vocês coloquem a família real dentro e fogem para o Brasil, obviamente. Ok, of course. E aí então vários barcos chegam até Portugal e aí eles começam a fazer o embarque da família real, contabiliza-se nessa empreitada que vão sair de Portugal em torno de 15 mil pessoas, de 10 mil a 15 mil pessoas. Marta, mas é família real? Gente, é o pai, a mãe, o filho, a filha, os empregados, todos os puxa-sacos, os nobres de não sei o que, os nobres de não sei o que lá, e aquele cara que trabalha para o governo, e aquele Beltrano que trabalha para o governo, a prima do cunhado do tio, e por aí vai. Claro que para você embarcar 15 mil pessoas, você não vai achar que você consegue embarcar 15 mil pessoas quietinho. Ninguém vai perceber. Claro que você não vai conseguir isso. Uma galera sacou, caraca, a família real está fugindo, Nossa, tinha gente que pedia, eu quero ir também, não vai ter invasão, estamos perdidos na mão de Napoleão. Então foi um desespero,
foi um desespero sério em Portugal, porque os portugueses perceberam que existia uma invasão francesa a caminho, e quem poderia dar apoio para eles, quem poderia protegê-los, estava embarcando e indo embora. Então muita gente queria ir embora também, queria fugir, mas só vai sair dali a família real, né? Essas 15 mil pessoas mais ou menos. E aí eles fogem. Quando eles fogem, quando eles estão fugindo, dizem, na verdade, né? Isso está comprovado, na verdade, historicamente. Dizem que eles estavam fugindo e que embarcaram tudo, mas esqueceram algumas coisas no porto. Por exemplo, uma parte das joias da família real. Eles esqueceram em algumas caixas no porto, tal como vários livros daquela biblioteca que tinha, os livros que tinham sido salvos do incêndio, do terremoto lá atrás, e que foram levados para o castelo, também iam ser embarcados, só que eles acabaram ficando nas caixas no porto e uma parte das joias da família real. Só que a hora que eles estão embarcando, dizem, né, diz a história, que a hora que eles estavam saindo, que os navios estavam saindo, foi a hora que eles viram inclusive as tropas de Junot, que é esse general francês, chegando até o porto, né? Eu fico imaginando a satisfação de Dom João olhando que eles saíram super a tempo, tipo assim, cara, olha só que legal, a gente saiu a tempo, tananana, saímos, uhul, tchau, tchau, e eles estão indo. Só que deu um vento contrário, e esse vento contrário começou a jogar de novo os barcos para o porto português. E aí, a hora que os ventos começaram a vir contrários para jogá-los, eles iam cair na boca dos franceses ali, né? Eu fico imaginando o desespero, né? Tipo assim, você tá assim, graças a Deus me livrei, e de repente vem um vento contrário e começa a te jogar na direção dos inimigos. A sorte, na verdade, é que existia um piloto inglês, e esse piloto inglês, piloto obviamente do navio, né? Ele vai e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos virar as velas como se a gente estivesse indo em direção ao Canadá, e depois a gente vai e desce em direção ao Brasil. Então a gente vai gastar um pouquinho mais de dias nessa viagem, mas pelo menos a gente consegue não ser jogado novamente em direção a Portugal. E aí eles fazem essa manobra aí e tal, e conseguem dar uma desviada e depois virem em direção ao Brasil. Muito bem. E essa viagem? Então, essa viagem, eles saem de Portugal em novembro de 1807, como eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, eles vão sair em novembro de 1807. Quando eles saem em novembro de 1807, a gente tem que pensar também no clima que está em Portugal. Então, no local, é um momento frio em Portugal, né? Tá quase, não, imagina, frio pra caramba, é inverno. E eles saem do inverno do hemisfério norte e estão vindo para cá, para o hemisfério sul, em pleno verão. Então, são 2 meses de viagem, 2 meses e um pouquinho de viagem, em que eles vão sair de um clima muito frio e vão chegar num clima muito quente, ok? Muito bem. Durante essa viagem, ocorreu, na verdade, um problema com piolhos. Todo mundo que estava dentro das embarcações, seja tripulação, ou seja passageiros, tal, todos eles acabam pegando piolho. Piolhada, mas uma piolhada era muito piolho. Por quê? Porque assim, primeiro que eles saem de lá no inverno, na hora do embarque, aquele roça-roça, aquele gente encostando daqui, gente encostando de lá e não sei o quê. E piolho é um bichinho bem democrático, né? Ele vai na cabeça de pobre, vai na cabeça de rico, ele vai em qualquer cabeça, né? E aí todo mundo adquiriu piolho. E nessa viagem, eles não tinham banheiros, eles não tomavam banho, foram 2 meses e pouco, obviamente, sem tomar banho, como a gente está acostumado, né? Alguns pegavam um paninho lá e molhavam aquilo que podia feder mais. Então, obviamente, os piolhos fizeram uma festa, não uma festa, mas era muito piolho. Dizem que assim, você olhava a pessoa e falava assim, nossa, fio de cabelo branco. Não, era fio de lenja, né? Uma lenja do lado do outro. A sobrancelha do povo lá, dos homens, estava tudo branca, de tanta lenja que tinha, né? Sabe aquelas barbas enormes, assim, em que você vê aqueles piolhos passando assim pelo rosto do cara? Era assim, uma loucura. E aí a alternativa foi raspar a cabeça. Então, ao longo dessa viagem, a alternativa foi raspar a cabeça de todo mundo ali, para que, na verdade, aliviasse essa questão do piolho. Quando eles estão vindo para o Brasil, vai acontecer o seguinte, só avisando vocês que a família real, família mesmo, a Carlota Joaquina, o Dom João, os filhos,
eles foram divididos nas embarcações, eles não vieram todos na mesma embarcação. Então, assim, a Carlota Joaquina veio num barco com um filho, né? O Dom Pedro veio com um irmão, o Dom João veio com outro filho, a Dona Maria Louca com um neto. Então, eles separaram toda a família real assim, para caso acontecesse algum acidente, não matasse a família real toda, né? Morreria pouca gente, em termos se tivesse acontecido um naufrágio, qualquer coisa do gênero. E a família real veio. Só que quando estão chegando próximo ao Brasil, as embarcações, elas vão se dividir. Então, uma parte das embarcações vai para o Rio de Janeiro, a outra parte das embarcações vai para Salvador. A gente não pode esquecer que Salvador já tinha sido a capital do Brasil, já não era mais a capital do Brasil. Ela tem uma forma, na verdade, de Dom João mostrar um certo apreço pela galera de Salvador, mostrar um certo carinho pelo pessoal de Salvador, tipo assim, olha, vocês deixaram de ser a capital, mas eu vou passar por aqui primeiro e tudo mais. Muita gente de Salvador, inclusive, achou que ele ia ficar ali, que ele ia montar a sede administrativa portuguesa ali, mas não. Então eles chegam, uma parte vai para o Rio de Janeiro e ele chega em Salvador. Quando ele chega ali em Salvador, né, vão ser feitas várias coisas, ele vai ficar pouco tempo, ele vai ficar poucos dias, mas nesses poucos dias que ele vai ficar, ele já vai fazer algumas criações, ele já vai criar algumas instituições, por exemplo, a Faculdade de Medicina. Mas não fica achando que a Faculdade de Medicina é igual ao hospital de campanha agora durante a pandemia, não é isso. A Faculdade de Medicina, o que ele vai fazer é colocar a pedra fundamental. Sabe aquela coisa assim, aqui vai ser a Faculdade de Medicina, a primeira faculdade que vai ter no Brasil? Sim. A primeira faculdade que vai ter no Brasil vai ser a Faculdade de Medicina da Bahia, que hoje é a Universidade Federal da Bahia, né? Tem até as instalações super antigas lá no Pelourinho, hoje e tal. Mas ele vai colocar a pedra fundamental e depois essa faculdade vai ser construída, né? E também vai construir a Casa da Pólvora. A Casa da Pólvora era, na verdade, um local em que, na verdade, vai ser produzido arsenal no Brasil. A família real está aqui, você precisa de proteção para a família real estar aqui. Então, vai ter que ser criado uma fábrica para gerar essa proteção para eles. Então, por isso que é criada essa Casa da Pólvora ali em Salvador. Depois, eles ficam uns dias ali, eles saem dali e vão para o Rio de Janeiro. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, né, tinha uma galera lá. Que galera? Eu não falei para vocês que a tropa se dividiu, na verdade que os barcos se dividiram. Os barcos que chegaram antes em Salvador, as pessoas não podiam ter descido do barco antes de Dom João chegar ali. Então imagina, cara, você fez uma viagem de 2 meses e pouco, aí você chega no Rio de Janeiro e você ainda tem que ficar esperando Dom João sair lá de Salvador para chegar no Rio de Janeiro para você descer do barco. Você não pode descer do barco, né? E aí o Dom João chega. Quando o Dom João chega, aí sim a galera pode descer do barco, né? Então, quando eles descem do barco, a questão é onde que essas pessoas vão morar? São 15 mil pessoas, né? Tudo bem que algumas poucas ficaram em Salvador, mas eu tenho lá quase 15 mil pessoas. Onde você vai instalar essas 15 mil pessoas? Então, foi nesse contexto que o Dom João vai sair com os seus guardas e tudo mais pelas ruas do Rio de Janeiro e vai apontar algumas casas, e essas casas que ele apontava, ela recebia um símbolo na porta, um P e um R, que significa príncipe e regente. Mas muita gente no Brasil naquela época, no Rio de Janeiro, lia-se isto como ponha-se à rua. O que eu estou querendo dizer? É como se, na verdade, eles tivessem... Quando você coloca aquilo na porta da casa do cara, é como se você estivesse falando assim para o cara, olha, pega seus pertences pessoais e vaza, porque essa casa é da família real. Marta, como assim? O governo vai comprar essa casa? Geralmente o governo, Dom João, ele vai dar título de nobreza para o dono da casa, título de conde, título de visconde, título de marquês, para esses caras que vão acabar doando a sua casa para a família real. Também não fica morrendo de dó, claro, que eu acho uma sacanagem isso, né? Você ter que sair da sua casa porque a família real está chegando, mas geralmente as pessoas que vão fazer essa doação são pessoas muito ricas e que têm escravos e tal, e que vão rapidamente colocar outra casa em pé, rapidamente, eu digo meses, né? E vão colocar outra casa em pé em outro local que não seja ali na parte central da cidade. Mas era assim, o Dom João andava na rua, eu quero aquela, e você era obrigado a sair da sua casa mesmo, você era obrigado, com o PR na porta, você
tinha que sair e dar a casa. Teve gente que ficou horrorizada, teve gente que odiou, falou assim, ai, que desgraça, tem que sair da minha casa agora, não sei o quê. Agora teve gente que achou o máximo, nossa, menina, nem te conto, eu fui colocada para fora da minha casa, ai, eu estou na rua, mas a partir de agora eu sou marquesa. O que resolve isso? Ai, eu não sei, mas eu sou chique. E claro que tinha gente que ficava revoltado, mas não podia fazer nada. E aí a casa era entregue para a família real. Quando eu falo na família real, são essas pessoas que vieram com Dom João. Bom, a família real está aqui, muito bem, parabéns, né? E aí você vai aprender que o Dom João, ele vai criar um monte de coisa no Brasil que a gente vai chamar de criações joaninas, que eu coloquei aqui no final do quadro. Criações joaninas, são criações de Dom João. Essas criações joaninas, geralmente os alunos pensam assim, nossa, olha que legal, o Rio de Janeiro melhorou, o Rio de Janeiro ficou muito melhor com a família real aqui. Não vou dizer que não, ficou, claro. Então quer dizer que Dom João queria o bem para o Rio de Janeiro? Menos, não é isso. Ele trouxe 15 mil pessoas, ele precisa, na verdade, instalar essas pessoas e gerar emprego para essas pessoas. Então, na hora que ele começa a criar um monte de instituições públicas, ele automaticamente vai gerar emprego para essas pessoas que vieram com a família real. Claro que vai rolar pra caramba aquilo que a gente chama de funcionário público fantasma. Oi, o que é isso? Por exemplo, ele vai criar a Biblioteca Nacional. Marta, os livros não ficaram lá? Ficaram. Só que um ano depois ele mandou, vocês acreditam que uma embarcação exclusivamente para buscar esses livros que ficaram lá? Então ele vai trazer os livros e vai criar a Biblioteca Nacional, que é a biblioteca que existe até hoje, não no mesmo lugar, não, é outro local. A que está nesse local agora tem uns 100 anos mais ou menos. E ele vai criar a Biblioteca Nacional. Quando ele vai criar a Biblioteca Nacional, vamos supor que essa instituição precisasse de, 40 pessoas trabalhando. Tinham 40 pessoas trabalhando na biblioteca? Sim, tinham. Só que na folha de pagamento existiam ali, por exemplo, 100 pessoas. Então, ou seja, a folha de pagamento você tinha 100 funcionários, mas trabalhando efetivamente na biblioteca você tinha 40 funcionários. Então, nesse momento, já é começado a criar no Brasil o que a gente chama de funcionário público fantasma. Então, para de achar que isso é coisa de brasileiro. Para de achar que só brasileiro mesmo para criar esse tipo de coisa, que na verdade a gente tem bons professores, né? A gente aprendeu bastante sobre administração pública com os portugueses que trouxeram esse jeitinho português para cá, de você colocar o nome do cara, mas o cara não trabalhar e você pagar para ele, funcionário público. Então essas instituições portuguesas vão ser várias que vão ser criadas, né? Então quando a família real chega aqui, ele vai criar essas instituições para dar emprego para essas pessoas que vieram com ele e também, claro, para dar um conforto maior para a família real que estava aqui. Afinal de contas, ele também queria ter uma situação agradável, de conforto, para todos os membros portugueses que estavam aqui, para todos esses portugueses que estavam aqui. Então, você vai ter uma mudança muito grande no Brasil, quando a família real chega aqui, você vai ter uma mudança muito grande. Mas essa mudança, ela tem também aí, que você pensar, uma característica de um interesse político de colocar esses indivíduos para cargos, para que eles recebessem, se na verdade a população brasileira ficasse revoltada deles estarem vivendo às custas do governo, ok? Bom, quando a família real chega aqui, vamos lembrar como que era o Brasil. O Brasil, ele sofria, eu chamo de sofrer, né? Um negócio chamado Pacto Colonial. Pacto colonial, o que é isso? Pacto colonial é aquilo que eu expliquei em aulas anteriores para vocês, que é aquela situação em que a colônia, quem que é colônia? A colônia Brasil. A colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, né? A sua metrópole. E quem que é a metrópole aqui no caso? Portugal. Então, ou seja, a gente só podia fazer comércio
com Portugal. A gente não podia fazer comércio com mais nenhum outro país. Ah, queremos fazer comércio com os Estados Unidos, não vai fazer. Ah, queremos fazer comércio com a Argentina, não vai fazer. Você só pode fazer comércio com Portugal, porque isso é o pacto colonial. E detalhe, a gente não podia, o que a gente podia vender para Portugal? Porque Portugal queria. Então, a gente vai produzir cana-de-açúcar quando Portugal quer que a gente produza cana-de-açúcar. A gente vai produzir algodão quando Portugal quer que a gente produza algodão. E assim por diante. Então, geralmente, a gente manda para lá produtos tropicais, que é de interesse deles, e eles vendem para a gente aquilo que a gente não pode fabricar de jeito nenhum. Que é o quê? O que a gente não pode fabricar? A gente não pode fabricar produto manufaturado. Roupa, sapatos, chapéu, tudo aquilo que é manufaturado a gente não pode ter. Então, a gente sofria pacto colonial. Só que a família real chegou aqui. A família real está aqui. Então, como é que a gente vai sofrer pacto colonial se a própria metrópole está aqui? Então, olha que loucura, olha que loucura. Eu tenho um país que é uma colônia, só que essa colônia recebe a família real ali, né? A família real está morando nessa colônia. Então, não tem lógica você continuar com um negócio chamado o quê? Pacto colonial. Ou seja, uma das primeiras coisas que Dom João vai fazer aqui, logo que ele chega aqui ao Brasil, ele percebeu que não tinha lógica a gente continuar com esse sistema de pacto colonial. Então, agora, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir o Brasil, né, os portos às nações amigas. O que seria isso? Agora a gente pode fazer comércio com qualquer país, desde que fosse considerado uma nação amiga. Ah, então o que é esse negócio de nação amiga? Por exemplo, a França a gente não vai fazer comércio. A Espanha também a gente não vai, porque quem governa a Espanha é o irmão de Napoleão. Qualquer país que fosse amigo da França, qualquer país que tivesse uma proximidade muito grande com a França, a gente não estabeleceria uma relação comercial forte, tá? Então, isso é a abertura dos portos às nações amigas. Mas, o que significou isso pra gente? Significou que agora a gente não tem mais essa relação de dependência com Portugal. Então, o fim do pacto colonial, ou seja, a abertura dos portos às nações amigas, ela rompe um vínculo econômico muito forte que a gente tinha com Portugal. Para alguns historiadores, isso inclusive é o primeiro passo para a independência econômica do Brasil, não para a independência política. Para a independência política, daqui a pouco vai vir uma outra situação. Essa situação aqui é o primeiro passo para a independência econômica, porque a gente agora pode estabelecer relação comercial com qualquer país, desde que ele fosse considerado uma nação amiga, beleza? Tá? Então, isso é o fim do pacto colonial. Além disso, outras coisas foram feitas aqui no Brasil naquilo que se refere à economia. Então, por exemplo, a Inglaterra, na verdade, Dom João não era uma pessoa tão esperta, tão inteligente, né? Então, quem vai direcionar muito o que Dom João vai fazer ou não, vai ser a própria Inglaterra. Então, quando Dom João vem para cá, ele vem com os navios e ele vem com a tripulação inglesa, né? Os marinheiros são ingleses e tudo mais e tal. Só que vem também alguns políticos ingleses, vêm junto com ele para ajudá-lo a administrar e tudo mais. Então, muita coisa que vai ser criada aqui no Brasil, você vai ver dedinho inglês, você vai ver dedinho de alguns ingleses que estavam aqui no Brasil, que falavam: Dom João, se eu fosse você, eu faria isso. Olha, se eu fosse você, eu faria aquilo. E ele vai tomando algumas medidas, principalmente obedecendo essas, vamos dizer assim, essas sugestões desses ingleses, tá bom? E uma dessas sugestões são os tratados de 1810. Então, a Inglaterra sugeriu a Dom João a assinar 2 tratados. Por isso que eu chamo de Tratado de 1810. São 2. O de comércio e navegação, você pode achar também em algum lugar como navegação e comércio, tanto faz. E de aliança e amizade, ou amizade e aliança, tanto faz. Esses 2 acordos que nós vamos chamar de Tratado de 1810, eles são super importantes, né? A gente tem que saber os 2. Vamos ver? Comércio e navegação. O nome já fala comércio e navegação. Então, eu quero que vocês imaginem que tem alguma coisa, tem uma relação aí a ver com compra, com venda, qualquer coisa do gênero, né? O que seria esse Tratado de Comércio e Navegação? Esse Tratado de Comércio e Navegação, ele falava o seguinte: a partir de agora, qualquer país que fosse vender para o Brasil, ele pagaria uma taxa de 24% em cima do produto para poder entrar aqui no Brasil. Oi? O que você está falando? Então, vamos supor que a Dinamarca quisesse vender para o Brasil. A Dinamarca pagaria uma taxa de 24% em cima de cada produto que ela manda para cá.
Então, assim, o produto custa 100, ela vai pagar 24 em cima desse produto para poder entrar aqui no Brasil. Então, qualquer país que entrasse no Brasil para vender o seu produto pagaria uma taxa de 24% sobre o valor do produto. Mas isso nos livros, na prova e onde você for encontrar, vai estar escrito assim, 24% ad valorem. Ad valorem. E eu vou colocar aqui, vou até puxar a câmera só um pouquinho para cá, para ajudar a gente aqui, ad valorem. Ad valorem o quê? Qualquer país. Então, qualquer país que estivesse dentro disso aqui, né, que fosse considerado uma nação amiga, pagaria uma taxa de 24% para entrar com o produto aqui no Brasil. Já se Portugal quisesse vender para o Brasil, pagaria uma taxa de 16%. Ô Marta, uma taxa de 16% ad valorem, quem paga? Portugal. Ô Marta, mas Portugal não é dono do Brasil? Então, Portugal é dono do Brasil, mas Portugal tem que pagar a taxa? Sim, Portugal tem que pagar a taxa. Então, Portugal pagaria uma taxa de 16%. Portugal quer vender qualquer coisa para o Brasil. Para entrar, sair o produto de Portugal, entrar no Brasil, pagaria uma taxa de 16%. E a Inglaterra, para vender para o Brasil, pagaria uma taxa de 15% ad valorem. A Inglaterra pagaria essa taxa. Observem que eu coloquei a Inglaterra aqui bonitinha, né? Eu coloquei a Inglaterra aqui de azulzinho, eu coloquei até de uma cor diferente, para vocês observarem a diferença aqui das taxas. Então, você vai ver assim, qualquer país paga 24%, Portugal paga 16%, Inglaterra paga 15%. Aí eu não falo assim, cara, como assim Portugal paga mais que a Inglaterra? Sim. E isso, na verdade, é importante para a gente. Porque a gente começa a perceber a dependência que Portugal tinha em relação à Inglaterra, a ponto de, na verdade, uma colônia portuguesa estabelecer uma taxa menor para a Inglaterra do que para Portugal. Ou seja, se a Inglaterra quisesse vender para a gente, ela pagaria uma taxa menor do que se Portugal vendesse. Mas, Marta, por que essa dependência toda? Vamos lembrar lá atrás que teve uma época, vocês lembram, né? Teve uma época chamada União Ibérica, em que Portugal vai ser dominado pela Espanha. Então, o rei espanhol é o rei português. E depois a Inglaterra vai ajudar, né, a Portugal a romper isso, a se livrar dessa circunstância. Então, vai ter um momento em que a Inglaterra vai ajudar Portugal a se livrar da Espanha e restaurar um rei português. E aí, óbvio que Portugal vai ficar devendo um favor. E aí, esse favor vai ser, tipo assim, pago como? Foi feito um acordo no século, né, nesse período aí da mineração, próximo ao século XVIII, né, final do século XVII, início do século XVIII, chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, que era um tratado em que, na verdade, todo vinho que a Inglaterra precisasse, Portugal venderia para a Inglaterra, e todo tecido que Portugal precisasse, seria a Inglaterra que venderia para Portugal. Só que esse Tratado de Methuen, esse Tratado de Panos e Vinhos, eles acabam fazendo com que Portugal ficasse com um déficit muito grande na balança comercial. Portugal vai ficar devendo muito dinheiro para a Inglaterra, muito dinheiro para a Inglaterra, né? E aí isso acaba causando uma dependência. Então, quando a família real vem para cá, e a família real só se safou de Napoleão Bonaparte exatamente porque a Inglaterra deu essa investida. Falou assim, vamos lá que eu ajudo vocês. A Inglaterra trouxe a família real para cá. Então, a família real teve segurança, a família real chegou para cá em segurança graças à Inglaterra. Então, uma forma, na verdade, quase que como assim, retribuir esse favor que a Inglaterra fez, que não é um favorzinho, é um favorzão, ela criou essa tarifa super baixa para a Inglaterra. E é nesse momento que você começa a perceber que tudo que é aqui no Brasil, tudo no Brasil nessa época, vai ser inglês. Então você fala assim, a roupa, você olhava a roupa no final, atrás da roupa estava escrito assim, Made in England. Aí, olha só a xícara, Made in England. Tudo estava escrito, feito na Inglaterra. Tudo. Caixão de defunto, roupa, sapato, perfume, maquiagem. Tudo que vocês possam imaginar que tinha aqui no Brasil e que era manufaturado vinha da Inglaterra porque o preço era muito barato, a taxa era muito barata, era 15%. Né? Tem uma mulher que viveu aqui nessa época, 1820, e ela escreve um texto e ela fala, eu fico impressionada, aqui no Brasil eu encontro os mesmos produtos que eu encontro na Inglaterra e por uma taxa, por um preço um pouquinho só maior que eu tenho na Inglaterra. E aí você vem assim, cara, por que tinha tanto produto inglês no Brasil nessa época aqui no Brasil? Exatamente porque as taxas eram muito mais baixas que os outros países. Bom,
quando você vai fazer uma prova aberta, quando se faz uma prova aberta e se pergunta assim, por que tinha muito produto inglês no Brasil nesse período da chegada da família real? Se a prova for aberta, obviamente você vai colocar que é porque as taxas que a Inglaterra pagava para poder entrar com os produtos aqui eram muito mais baixas que os outros países. Pronto, fechou a questão. Provavelmente você não vai lembrar isso, mas quando a prova é de múltipla escolha, a prova da SpaceX, primeira fase da FUVEST, primeira fase da Unicamp, da Unesp e o Enem, você vai ver, por exemplo, as taxas ali, aí obviamente você vai ter que identificar as taxas. Mas aí é fácil, ali está escrito, você bater o olho, você vai identificar. Quando a prova é uma prova aberta, você não lembra a taxa, você fala sem falar. Você fala que as taxas eram baixas, mas sem precisar falar que era 15%. Porque vai que você erra, vai que você fala, será que era 16, será que era 18, será que era 22? Você não vai lembrar? Então coloca só que as taxas que a Inglaterra pagava para entrar aqui na alfândega brasileira eram muito mais baixas, por isso que tinha tanto produto em inglês aqui, tá? Bom, esse é o Tratado de Comércio e Navegação, super importante, super importante. Além do Tratado de Comércio e Navegação, porque eu falei que são tratados, eu tenho também o Tratado de Aliança e Amizade. O Tratado de Aliança e Amizade, ele fala basicamente duas coisas. Ele fala o seguinte, a partir de agora, o Brasil vai ter que dar liberdade religiosa, né? Então, esse tratado aqui, ele coloca uma questão chamada de liberdade religiosa. Por quê? Primeiro que o Brasil não tinha liberdade religiosa, né? Primeiro ponto, né? Se você não fosse católico, amiguinho, nossa senhora. Se você não fosse católico, você corria um sério risco de ser julgado e ser queimado em praça pública e tudo mais, tá? Então aqui a gente agora... Mas por que agora a gente tem liberdade religiosa e antes não? Porque a família real, ela foi escoltada para o Brasil por ingleses, e ingleses não são católicos. Então não tem lógica você perseguir os caras que te deram um amparo para chegar aqui. Então não tem lógica a família real mandar perseguir religiosamente os ingleses que ajudaram eles chegarem sãos e salvos aqui. Eles não podem fazer isso, né? Então por isso que eles vão dar liberdade religiosa. E um outro item, outra coisa dessa liberdade religiosa. Foi dada liberdade religiosa e falou que pode montar qualquer tipo de igreja no Brasil a partir dessa data, desde que a fachada, a arquitetura da igreja não tenha características de igreja, com torres, sinos e tudo mais. Então, nessa época, foi dada liberdade religiosa, existiam outras religiões no Brasil, só que um dos senão dentro dessa lei é que falava que as novas religiões que viessem, que se instalassem aqui no Brasil, se fossem construir uma igreja, essa igreja não poderia ter a fachada de igreja, poderia ter fachada de uma loja, de uma casa, mas de igreja não, tá bom? E o outro item, Dom João ficou falando que iria acabar com o tráfico negreiro. Então, um item aqui é colocar fim ao tráfico negreiro. E aí a gente vai pensar isso aqui agora. Por que a Inglaterra vai fazer tanta pressão para que a gente coloque fim ao tráfico negreiro? Qual o interesse da Inglaterra em acabar com o tráfico negreiro? A gente tem que pensar o que está acontecendo na Inglaterra nessa época. A gente tem que pensar o que está acontecendo naquele país nessa época. E a gente tem que lembrar que esse país está no auge da sua Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela começa aproximadamente em 1750 e a gente já está em 1810. Então, eu já tenho um país produzindo alucinadamente. É um país que está precisando de mercado consumidor. O negro, o escravo, ele não ganha por mês. Se ele não ganha por mês, ele não é mercado consumidor. Então, para a Inglaterra, era muito interessante, a partir de agora, que a escravidão ela entrasse em declínio, porque se a escravidão negra ela entra em declínio, porque a escravidão indígena já não tem mais no Brasil nessa época. Se a escravidão negra ela entra em declínio, automaticamente esse negro ele vai virar assalariado, ele vai começar a ganhar e vai virar mercado consumidor. Então, para a Inglaterra existia um interesse muito grande em acabar com a escravidão, porque ela precisava de mercado consumidor. Então, não vai ficar achando que inglês tinha dó, tinha pena de negro escravo, em hipótese alguma, que tinha um ideal abolicionista, de forma alguma, porque na verdade a Inglaterra quer mercado consumidor para esses seus produtos que estão entrando aqui agora com uma super facilidade, tá bom? Então aqui, aliança agora, a Inglaterra, ela vai ficar fazendo pressão para Dom João acabar com o tráfico negreiro, e Dom João vai assim, não, pode deixar, eu vou acabar assim, vou acabar assim. E meus amigos, parece aquela conversa assim, vai lá em casa, eu vou, pode deixar, eu vou, e você nunca aparece. Ou então, vai lá em casa, se você não dá o endereço onde é que você mora.
Mais ou menos isso. Quando Dom João fala, eu vou acabar com o tráfico negreiro, pode deixar, eu vou acabar assim, não vai acabar com o tráfico negreiro. O tráfico negreiro ele só vai ser colocado fim lá no governo do neto dele, que é o Dom Pedro II, em 1850. Então, ou seja, existe tipo uma promessa aqui de acabar com o tráfico negreiro que só vai se cumprir efetivamente 40 anos depois, tá bom? Então, isso aqui não rola, tá? Não, mas outra coisa que eu não coloquei aqui e já coloco do lado de cá aqui junto com vocês, vem aqui comigo. Deixa eu arrumar isso aqui. O que acontece? Ele vai, né? O Dom João, dá para enxergar? Dá. O Dom João, ele vai revogou o alvará de 1785, de 1785. Que alvará é esse? A mãe dele criou um documento aqui no Brasil, dá para enxergar o alvará de 1785? Dá, né? A mãe dele criou um alvará aqui no Brasil que falava que ficava terminantemente proibido no Brasil a gente ter indústria. Eu acho que não dá para enxergar. Bom, eu falei. Alvará de 1785. Vou colocar aqui embaixo, por causa do reflexo que está batendo ali fora. Está difícil de enxergar. Sim. Então, Dom João, ele vai revogar, ele vai acabar com o alvará de 1785, que foi um alvará criado pela mãe dele. Então, o que falava esse alvará que a mãe dele criou lá em 1785? Que ficava proibido o Brasil ter qualquer tipo de indústria, que a gente não podia ter indústria. Se alguém montasse uma indústria, uma manufatura, Portugal viria, prenderia a pessoa era julgada e era enforcada e a indústria destruída. Ok. Quando Dom João chega no Brasil, uma das primeiras coisas que ele faz é revogar o alvará da mãe dele e falar, gente, quer montar indústria, monta, não, fica à vontade, pode montar indústria. Então, ou seja, ele deixa existir industrialização. O Dom João, quando ele chega aqui no Brasil, quando ele revoga o alvará da mãe dele, quando ele coloca o alvará da mãe dele no chão, ele fala assim, quer montar indústria, pode, eu não vou proibir, eu não vou fazer nada contra. Então, ou seja, ele possibilita a industrialização no Brasil. Ele possibilita. Ele possibilita, mas ele não incentiva. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É você possibilitar e não incentivar. E incentivar são coisas muito diferentes, né? Então ele fala, gente, quer montar indústria, monta. Cara, mas não dava pra gente montar indústria. Não dava porque os produtos ingleses entravam aqui por um preço tão baixo, que não tinha como a gente montar uma indústria para concorrer com aquilo ali. Não tinha como a gente montar uma indústria para concorrer com um produto inglês que entrava num preço muito barato. Então, ou seja, ele possibilita, mas ele não incentiva. Geralmente eu dou um exemplo assim, é como se de repente teu pai falasse assim, o pai ou a mãe, né? Filha, quer sair? Aqui, pode sair com o carro, tá? O carro tá na garagem, tá? A chave tá lá. Aí você fala, pô mãe, legal, tem gasolina? Tem não. Tá sequinho o tanque. Outra coisa, eu carreguei um monte de galinha aí, trouxe as galinhas da roça, e aí tá tudo cheio de cocô de galinha no fundo do carro aí. Aí se você resolver sair, tem que limpar aí esse negócio aí que tá sujo pra caramba. Outra coisa, a bateria tá riada, viu? A bateria tá riada, a gente tá sem jacaré para fazer uma chupeta dentro do carro. Tem que comprar outra bateria. O mãe dá dinheiro aí, tô sem um centavo. Se você quiser sair com o carro, a chave tá aí, o carro tá sujo, a bateria da RIA tá sem gasolina, tá? Ou seja, ela possibilita você sair com o carro, mas ela não facilita. Ela não tá te dando. É quase como se ela falasse assim: cara, tu não vai sair com o carro. Diferente da mãe que chega para você e fala assim, aqui filho, eu deixei o carro para você sair, se quiser sair você pode sair, o tanque está cheio, já deixei até meu cartão lá no console do carro, você pode gastar, se de repente você sair, quiser dormir no hotel e depois voltar para casa, no dia seguinte até melhor para você não pegar a estrada, se você for aí uma balada aí fora, tá? A mamãe passou, deixou o carro limpinho, cheirosinho, o tanque está cheio, e, lá, tem um cartão. Se precisa de dinheiro também, já deixei R$500 ali para você também, para você, de repente, se tiver algum lugar que não aceitar cartão, você tem dinheiro. Aqui,
Tua mãe tá querendo que você saia mesmo, né? Haja incentivo, né? Pois é, tá incentivando. Vai, sai mesmo, né? Isso é uma diferença entre incentivo e você possibilitar e você incentivar. Então, a revogação do alvará de 1785, ele te possibilita, mas ele não incentiva, até porque isso aqui não vai dar jogo, entendeu? Ou seja, você não vai conseguir industrializar o Brasil com uma taxa tão baixa assim da Inglaterra que chegava com os produtos aqui, beleza? Eu vou colocar rapidinho para vocês algumas coisas que Dom João vai criar quando ele chega aqui no Brasil, que a gente vai chamar de criações joaninas, né? Que está dentro daquele aspecto ali, que eu só escrevi criações joaninas, mas eu só falei da Casa da Pólvora e da Faculdade de Medicina, né? Mas ele vai criar outras coisas aqui no Brasil. Que outras coisas o Dom João cria, por exemplo? A biblioteca, falei para vocês também, né? Biblioteca Nacional, depois ele manda trazer os livros para cá, né? Então ele acaba criando uma Biblioteca Nacional. Outra coisa que ele cria é o Jardim Botânico. Ele queria muito que a gente tivesse ele queria muito um jardim que pudesse ter o maior número de amostragem de plantas do mundo, né? Então ele vai criar um jardim botânico que existe até hoje no Rio, claro que um espaço menor do que quando ele criou, para ele ter amostragem de várias plantas do mundo ali nesse jardim, tá? Já falei para vocês da Casa da Pólvora, eu vou só colocar aqui só para a gente não esquecer. Ele cria também o Banco do Brasil. Inclusive, quem vai pagar o funcionário público do Brasil nessa época vai ser esse banco. Então, ele vai criar um banco para que o funcionalismo público seja remunerado, né? Receba por esse banco, né? E ele cria o Banco do Brasil também para que as pessoas que viessem para o Brasil e tal conseguissem fazer suas negociações e tal por esse banco. Cria a Casa da Moeda, vai ser criada uma moeda brasileira aqui, finalmente vai ser criada uma moeda brasileira nesse momento, com a família real aqui. Antes a moeda que nós usávamos era a moeda portuguesa, tá? Ele vai criar o Teatro Nacional, vai criar um primeiro grande teatro no Brasil e também vai permitir existir uma imprensa de caráter nacional, uma imprensa totalmente nacional mesmo, uma imprensa oficial. Ele vai criar a imprensa régia. Ele vai criar também a Academia Militar. Essa Academia Militar, a Academia Real Militar. Essa Academia Real Militar seria hoje a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, durante muito tempo, essa Academia Real Militar vai ficar no Rio de Janeiro. E na época do Getúlio Vargas transfere a capitania, a Academia Real Militar, que era só a Academia Militar de Realengo, ele transfere do Rio de Janeiro, ele vai transferir para Resende, que daí vai virar a Academia Militar das Agulhas Negras. Então a AMAN, no passado, em 1810, ela era a Academia Real Militar, tá bom? Ele vai criar aqui também a Faculdade de Belas Artes, e a Faculdade de Direito também no Rio de Janeiro. A de Belas Artes e de Direito é no Rio de Janeiro. E a Faculdade de Medicina, vou colocar aqui, na Bahia. Então aqui estão algumas das coisas que Dom João cria nessa questão que a gente chama de criações joaninas no Brasil nesse período. Tá joia?